O Senhor Jesus, ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Quando ele se intitulou como a porta, ele estava numa época em Jerusalém que a religião dominava. A religião, os fariseus, os religiosos, como aquela região sempre foi muito religiosa. E quando eles entravam em Jerusalém, eles passavam por uma porta. E essa porta representava a entrada para a religião. Porque quando eles iriam adorar no templo, que era o segundo templo, o primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído. Então eles iam para Jerusalém, por isso que a mulher samaritana conversando com Jesus, lá quando ela foi tirar água do poço e ele com sede pediu água para ela, a mulher disse assim para ele: nossos pais adoravam neste monte, e vós judeus dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Então ela estava se referindo à cidade de Jerusalém e o templo que tinha em Jerusalém. E para ir para Jerusalém, eles passavam pela porta. Então a porta de Jerusalém, eu pedi para a Aline colocar a imagem, olha lá. Essa foto é atual, porque aquela região foi destruída, né? E no ano 70, o templo de Herodes foi destruído no ano 70. Jerusalém foi cercada e aconteceu toda essa destruição. Mas ficaram algumas coisas de pé, como o Muro das Lamentações. E essa porta está exatamente assim na atualidade. Só que na época de Jesus, ela era aberta. E para ir para o templo, para ir adorar, como eles diziam, para entrar em Jerusalém, tinha que passar por essa porta. E depois que aconteceu toda aquela destruição, ela ficou fechada. E nunca mais ela se abriu, essa porta. Mas no tempo de Jesus, ela ainda estava aberta. Quando Jesus entrou em Jerusalém, lembra quando na Semana Santa, a gente fala do Domingo de Ramos, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele passou por essa porta que ainda estava aberta. Então, por isso Jesus, ele fala para todos os judeus e os religiosos daquela época, dizendo para eles: eu sou a porta. Em outras palavras, a partir de agora, não é mais essa porta. Essa é a porta da religião. A porta que leva a Deus agora sou eu. E quando ele diz sou eu, ele está falando, é o Evangelho. Por isso ele se intitulou como a porta. Jesus mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que fique bem claro isso, irmãos. Jesus é a porta. A porta não é outra. Eu já vi, infelizmente, denominações, pastores falar assim: a nossa igreja é a última porta, como se eles fossem exclusivos, como se só através daquela igreja as pessoas fossem salvas. Existem até igrejas que falam, né, só a minha igreja salva. Mas a verdade é que a porta não é igreja, não é denominação, a porta é Jesus. A porta não é religião. Eu já vi também pessoas usar essa expressão, né? Por exemplo, louvor. É importante louvar? Sim. Mas eu já vi muitas pessoas usar essa expressão, entrar pelas portas do louvor. Isso era no passado, na antiga aliança, na antiga dispensação. Hoje, só há uma porta, que é Cristo. Então só chegamos a Deus, não é o louvor é agradável, o louvor, adoramos a Deus, sim, mas eu não posso pensar que é o louvor que me leva a Deus. O que me leva a Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando ele fala eu sou a porta, todas as outras portas consideradas acabaram. Só uma porta, só Cristo. Não é a igreja, não é o pastor,
Não tem nenhum intermediário, só Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Veja que as pessoas estão, mesmo na atualidade, querendo usar outras portas para chegar até Deus, como eles usavam aquela porta de Jerusalém para ir adorar no templo. Mas Jesus chega e fala, agora não existe outra porta, eu sou a porta. Quer ser salvo? Só por mim. Quer ir até Deus? Só por mim. Então não é o jejum, estou dizendo que é errado fazer jejum, mas eu não posso falar que o jejum que me leva a Deus. Não, quem me leva a Deus é Cristo, é a fé em Cristo. O que me faz me conectar com Deus é minha fé em Cristo. Não é um louvor que eu canto. O louvor ajuda, mas eu não posso achar que é por causa de uma música que eu cantei que agora eu estou na presença de Deus. Não, é Jesus. Quando nós oramos, nós falamos assim, Senhor, em nome de Jesus. Quem usa essa expressão? Ali você está entrando, ali você está passando pela porta e chegando até Deus. Uma vez uma pessoa falou assim, vamos cantar até o céu descer, até Deus descer. Não, Ele não vai descer porque nós cantamos, porque Jesus morreu na cruz, Ele subiu ao céu e Ele disse, enviarei outro Consolador. Ele já habita em nós, Ele já está aqui dentro de mim e dentro de você. Então Ele diz, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou uma das portas, tem outras portas por aí, não. A partir de agora, então, só Jesus. Eu sou a porta. Aí ele fala aqui agora, se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Salvar-se-á. Então a salvação, ela está condicionada a quem? A Cristo. Quem salva não é a igreja. Quem salva não é a religião. A condição para ser salvo não é ser membro de uma igreja. É importante ser membro de uma igreja? Claro que é. Eu sou dessa, você também é. Qual é a porta que me leva para o céu, irmãos? Jesus. Quem está entendendo? Não é a igreja. Ah, fulano, você não está na igreja, então você vai para o inferno. Eu vou para o céu porque eu estou dentro da igreja. Não. Não se espante no que eu vou falar. Tem muita gente que está fora da igreja, fora das portas da igreja, mas tem temor a Deus e está mantendo uma comunhão com Deus e vai para o céu. E tem muita gente que está dentro da igreja, está longe de Deus e vai perder a salvação. Porque não é a igreja. Não adianta a gente ficar aí, você não está na igreja, se Jesus voltar você vai para o inferno. Tem muita gente que não está na igreja e vai para o céu, porque só Deus conhece o coração. A condição para ser salvo não é a igreja, nem a nossa e nem nenhuma outra, é Cristo. Não podemos colocar Deus dentro de uma caixa. Só aqui que vai ser salvo, só minha igreja. Aí a outra igreja fala, só nossa igreja, ou só nossa religião evangélica. Não, é Cristo. O caminho é Cristo. Então, quando Jesus veio e disse, eu sou a porta, porque até então, naquela época, todas as religiões, como hoje, defendem o seu lado. Só a minha igreja é certa, só a minha salva, só a minha que vai levar para o céu. Naquela época era assim também, havia uma disputa, como hoje ainda há. Aí Jesus vem e acaba com toda a religião dizendo, eu sou a porta. Não é igreja nenhuma, não é religião nenhuma, o caminho é Jesus. Amém? E por que a gente vem aqui nessa igreja? Para aprender isso. Eu não estou dizendo que você não tem que vir aqui. Quando eu prego isso, não estou pregando contra a igreja. Eu só estou ensinando você a verdade. E aqui nós estamos aprendendo essa verdade, amém? Eu não estou pregando isso para falar para você, não vem aqui não, que não precisa. Não é isso não. Eu falo para você continuar vindo, porque nós estamos aprendendo sobre o Evangelho. Mas a nossa consciência é que quem vai salvar não é a igreja. Não é só porque eu frequento aqui o que vai salvar, é a minha fé em Cristo, é a minha comunhão com Deus, é no coração. Amém, meus irmãos? Então ele disse, eu sou a porta. Ele falou para os judeus, não é mais essa que vocês entravam para adorar, agora é eu. E hoje ele continua falando para nós, não é a igreja tal, a religião tal, é Cristo. E quem entrar por mim, ele disse o quê? Vai ser salvo. Amém, irmãos? Vai ser salvo. Aí ele continua dizendo aqui, então vamos ler de novo, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E o que ele diz agora? E entrará
e sairá e achará pastagem. Depois de ele falar que vai ser salvo, ele fala assim: vocês serão salvos e entrarão e sairão e acharão pastagem. No contexto aqui ele estava falando de ovelhas, ele estava falando de aprisco, do seu aprisco. E quando ele diz que ele é a porta, quem passar por ele vai ser salvo, e entrará e sairá, por muito tempo eu não entendi o que é entrar e sair. Hoje eu entendo que Jesus está aqui apresentando para nós, apresentando para eles e para nós, uma salvação libertadora, que no aprisco dele não é uma prisão. Jesus não chama ele para o aprisco, não nos chama para o aprisco dele para nos fechar e encher de proibições. Se você sair da minha igreja, o diabo vai te pegar. Se você sair da minha cobertura, você vai se dar mal na vida. Jesus nunca disse isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso ele fala que o aprisco dele, quem entra pela porta, passa pela porta, entra no aprisco dele, entrará e sairá. Ou seja, a pessoa tem liberdade. Não estou dizendo libertinagem, não é isso. Porque quem tem encontro com Jesus, com o Evangelho, nem vive mais em libertinagem. Amém? Mas ele fala: vocês vão passar para o meu aprisco, mas eu não vou prender ninguém aqui. Eu não vou ameaçar ninguém. Porque quem faz isso é religião. E religiosos. E pastores que querem dominar. Se você sair da minha igreja, você vai ver. Depois não reclama, se tua vida não piorar, né? As ameaças são assim. Se você sair da igreja, você vai sair da minha cobertura espiritual. Como se um homem fosse a sua cobertura espiritual. A sua cobertura espiritual, a nossa, é Cristo, porque Ele é a porta. Amém? Então, quando Ele chama a gente para o aprisco dele, Ele disse: vocês serão salvos, mas vocês vão ter liberdade. Jesus não nos chamou para uma prisão. Jesus não nos chamou para impor um monte de condições e de regras para te oprimir. Jesus não te chamou para o aprisco dele para ele ficar ditando na sua vida, te oprimindo, ameaçando. Se você sair do meu aprisco, você vai se dar mal. Se você sair do meu aprisco, o diabo vai te pegar. Ainda que muitas coisas sejam até verdade, uma pessoa sair da presença de Deus e partir para uma terra longínqua como filho pródigo, vai se dar mal. É óbvio, vai se dar mal. Só que Jesus nunca chamou para o aprisco dele, ameaçando, dizendo: nunca saia, porque se você sair vai acontecer isso. Não, a prova é que Jesus, no decorrer da caminhada, se deparando com pessoas, ele agiu assim. Se a gente for ver a história de um jovem rico, está em Marcos capítulo 10, versículo 17. O jovem chega: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: sabes os mandamentos? Começou a falar, né? Aí o jovem cortou, porque na verdade ele era um religioso. Ele cortou e falou: tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Assim são religiosos, eles não querem ouvir o Evangelho. Cortou e falou: não, isso eu já faço, eu já sei. Aí Jesus falou: mas falta-te uma coisa, faz isso. Ele, contrariado com aquela palavra, o que ele fez? Retirou-se triste. E Jesus foi atrás dele, implorando. E antes de ele sair, Jesus falou para ele: olha, se você não ficar comigo, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Jesus falou isso? Não, porque Jesus não oprime ninguém. O aprisco dele não é prisão. A religião sim é prisão. A religião coloca as ovelhas dentro do seu aprisco e começa a colocar um monte de prisão. Medo, ameaça. Se você for para tal igreja, vai acontecer isso. Se você sair daqui, vai acontecer isso. Se você falar com outro pastor, vai acontecer isso. Se você fizer... cheio de regras e de medo. Talvez você até hoje passou por outra porta, mas a da religião. Sempre com medo, ameaças, regras, sempre com opressão, medo, mas porque alguém lhe colocou isso na sua cabeça, você foi criado assim. E aí quando você lê, você começa a entender. Eu sempre falei, eu estou aqui 11 anos, eu falava muitas vezes aqui, que quando eu lia os evangelhos, é que a gente não gravava, mas o Espírito Santo gravou. Muitas vezes eu falava: irmãos, quando eu leio os evangelhos, eu percebo que eu estou longe de Deus ainda.
Muitas vezes eu falava. Já era o evangelho sendo revelado. E aquela religiosidade indo embora. Então, isso é para mim, porque eu me vejo aqui nessa mensagem. Porque um dia eu já passei pela porta da religião. E um religioso oprimido, com medo de tudo, mas e ao mesmo tempo oprimindo os outros. Porque a gente dá aquilo que a gente tem e recebe. E quando a gente se liberta da religiosidade, então a gente encontra a liberdade em Cristo, encontra paz. E aí eu passo a não oprimir mais ninguém. Porque eu entendo que o Evangelho, o aprisco de Jesus, não é uma prisão. A porta é aberta. O aprisco de Jesus, ele deixa a porta aberta. Por isso ele disse: entrarão e sairão e encontrarão pastagens. A da religião não. Entra na minha igreja, tranca a porta. Está proibido sair daqui. E se pensar em sair, vem as palavras de ameaça, de medo, do diabo, do inferno e tudo mais. Mas Jesus não é assim. Se você descobriu hoje, pastor, eu passei pela porta da religião, essa aí que está sendo apresentado, eu não conhecia. Essa porta, essa liberdade em Cristo, que Tiago, que a gente leu anteriormente, diz lá, a lei da liberdade em Cristo. E que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Aline vai colocar ali, Gálatas 5:1. Sai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Está falando para pessoas que estavam se libertando da religião e encontrando a paz, encontrando a liberdade em Cristo, encontrando o seu aprisco, a porta correta. Então ele estava falando, vocês encontraram a liberdade. Não deixe se colocar de novo em jugo de servidão, de escravidão. Ele estava falando da escravidão, da religião e da religiosidade. Por isso, eu não tenho que ser religioso, escravizar ninguém, eu não tenho que ser oprimido para oprimir ninguém. Nós temos que ter a liberdade de encontrar a porta correta, que é Cristo, encontrar a paz, e também que você encontre a porta correta, passar para você a porta correta, ensinar você, melhor dizendo, e você encontrar a paz. E assim nós vamos espalhando essa novidade em Cristo. Quantos de nós fomos tão religiosos com a nossa família? Pais. Eu já fui assim. Às vezes você lembra de coisas que falava, meu Deus do céu, que exagero. Poderia até ter perdido. Mas pela glória de Deus, Deus salvou. Mas existem outros que não têm a mesma, vamos dizer, sorte. Pela religião, religiosidade, perdem familiares. Estão entendendo? Então, quantas vezes talvez nós passamos por a porta da religião e apresentamos para a nossa família essa porta da religião. Uma prisão, que se não for para a igreja o diabo vai te pegar, se você não fizer isso, o devorador vai fazer isso, se você não fizer aquilo, o diabo vai colocar isso na sua vida, e que não sei o que você vai para o inferno. E essa foi a porta que talvez nós passamos, e a gente passa isso para a nossa família, que não tem nada a ver com o aprisco de Cristo, que não tem nada a ver com o aprisco de Jesus, nem com o Evangelho. Jesus nos chama, passe pela porta, é sua porta. Quem passar por mim vai ser salvo. E vocês entrarão e sairão e vão encontrar pastagem. Não vou prender ninguém, não vou ameaçar ninguém. Ele não ameaçou o jovem rico. Até aqueles discípulos de João capítulo 6, versículo 60 e poucos em diante, que Jesus deu um duro discurso, e eles falaram, que discurso duro é esse? Quem pode ouvir? E muitos dos seus discípulos, já eram discípulos de Jesus, viraram as costas para ele. Lembra essa passagem? Lá não diz que Jesus os ameaçou, se vocês saírem de perto de mim, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. O Evangelho é liberdade. Claro que cada um vai arcar com as suas consequências das suas decisões. Mas Jesus nunca ameaçou ninguém. Porque o aprisco dele não é uma prisão, é um aprisco com a porta aberta. E quando a gente recebe esse alimento, sem opressão, com alegria, com paz, quem vai querer sair?
Ninguém precisa me ameaçar. Ninguém precisa colocar medo em mim. Eu quero essa liberdade em Cristo. Então eu vejo até a porta aberta. O diabo pode até me tentar, ó, se você quiser você pode sair. Mas aqui tá bom. Que aqui ele está cuidando de mim sem opressão, sem ameaça.